Brasil. Nós hoje temos uma... Olha, é uma honra de ter essa mulher aqui. É uma profissional maravilhosa, um ser humano que não tem coração. Ela deve ser toda de coração, porque ela vive pelos animais. E outra coisa, ela faz algo impressionante, que quando eu vi aquela prótese daquele bico, eu precisei falar com você, fazer uma live, fazer uma matéria pelo portal, e foi a matéria, até hoje, mais lida e mais comentada. Muita gente manda ainda perguntas, qual é o seu telefone, onde que você se encontra, por favor, eu tenho uma maritaca, a outra tinha não sei o quê, e assim vai. É o ano inteiro isso. Então eu fico Legal. muito feliz. Doutora, vamos embora. Sérgio, quer começar a perguntar alguma coisa? Porque Vamos você lá. disse que não sabia nada. Doutora, não sei bolhufa disso. Trabalha com animais, sou adestrador, psicólogo canino e tudo mais, mas não sabia dessa área de prótese para animais. Eu sabia daquelas cadeirinhas, cadeirinha tudo bem, isso eu já sabia que existia, mas prótese não. Como surgiu essa ideia de começar a produzir prótese para animais? Na verdade, não é uma ideia minha, né? Já é uma coisa bem mais antiga, existe bastante. A gente só teve que mudar alguns formatos em relação a bico, porque a maioria delas cai, né? Então, por exemplo, o que eu costumo falar muito, se você for na internet e colocar assim, prótese de bico, vão aparecer muitas, e próteses lindas, maravilhosas. Só que tem que fazer uma pequena pergunta, que eu aprendi vamos falar assim, no erro e no acerto, né? Quanto tempo essa prótese durou? E essa prótese confere realmente conforto ao animal? Então, não basta fazer só uma prótese. A gente tem que estudar a parte de ortodontia, né? Vamos falar assim, se existe a pinça, né? Estou falando de prótese de bico aqui, né? Se existe a pinça, se o animal tem conforto, se ela não vai cair, que é o que a maioria acontece, ela cai, principalmente nos psitacídeos, que tem uma mordida muito forte, uma bicada muito forte, né? Então, a prótese 3D, por exemplo, não deu prova para nós aqui. Nós tentamos várias vezes. Eu tenho aqui o Hospital do Câncer de Barretos, que é um parceirão, né? Eles têm um setor de robótica fantástico, e como eu faço parte do SEUA deles lá, eles me abrem as portas. Então, eles fazem todas as próteses 3D que eu precisar. Só que nós tentamos várias vezes, e o problema é a junção. É você pegar uma prótese pronta, linda, e juntar no que sobrou do bico. Aí a gente já usou de tudo. Adesivo cirúrgico, mais pino, mais tela, né, de titânio, para tentar fazer juntar essa prótese, esse pedacinho que sobrou. No psitacídeo, o maior tempo que ficou uma prótese 3D minha foram 12 dias. E aí isso me fez não dormir, porque eu ficava imaginando como é que eu podia dar um jeito dessa prótese ficar no lugar e conferir conforto à ave. Aí foi que eu criei, a gente acabou criando, né, por várias tentativas, essa prótese que eu chamo de moldada in loco. Então, como é que ela é? Primeiro eu faço todo o alicerce, né, com pino de titânio, tela de titânio, parafusos. Aí depois eu venho com a resina termopolimerizável e moldo no local. Aí deu prova. Eu já tenho aves com 4 anos de prótese. É isso que eu ia perguntar, quanto tempo você faz isso, né? E, doutora, a resistência do material. Cada caso é um caso, a gente sabe disso, seja prótese de bico, você já fez algumas outras próteses que eu andei vendo aí, e testa aqui, testa ali. A resistência do material, porque depende da espécie do animal, ou ele usa mais ou ele usa menos. E aí, como é que fica isso? Não, na verdade, a gente tem algumas opções em termos de resinas, todas odontológicas, né? Mas o que eu mais uso num bico maior é a resina termopolimerizável, né? Ela tem uma resistência só para todo tipo de ave. E para uma ave menor, eu utilizo a resina fotopolimerizável, que é aquela que o dentista usa no nosso dente, né? E aí confere também uma boa dureza. Para as calopsitas, beija-flores, aí eu uso essa resina fotopolimerizável. Mas para um bico maior, um trabalho maior, tem que ser a termopolimerizável. Doutora, perguntinha, a senhora comentou que
ocorre com maior frequência bico, né? Por quê? Maus tratos, Não, alimentação inadequada, não, na verdade manejo. é choque. Choque com condomínios novos, né? Antes a ave passava por ali. De repente, de um dia para a noite, tem um muro, tem uma vidraça dos condomínios novos, né? Então ela se choca. E também muito atropelamento. Muita coisa é atropelamento. Nossa, Isso que eu ia... então, Depois nós vamos falar sobre atropelamento, Sérgio, porque então, acho que quase toda semana você recebe animais atropelados, né? É um absurdo, é um absurdo. Sim, olha, né? eu tô com duas bugiozinhas, né? Que vocês devem ter visto. E hoje chegou mais uma. Meu Deus, Eu vou estar com eu já tenho três. não, não era sagueira, bugio, né? Que tá grávida ainda, Agora eu atropelada. tenho duas, né? Acho que você não viu, mas chegou Aí, duas. esses animais Hoje chegou ficam a aonde? terceira. Hoje chegou a terceira. E esses animais ficam aonde? A senhora tem algum asilo, algum abrigo para esses Não, não, animais? não. Ou Eles só eles ficam fazem comigo, tratamento e são... só ficam comigo durante o tratamento, né? A minha clínica é pequena. Depois a polícia ambiental encaminha para algum Aí santuário. eles colocam em algum abrigo ou eles encaminham novamente para a natureza? Primatas, é muito difícil você voltar para a natureza, a não ser que você saiba qual é o bando dele. Que o primata, ele é gregário. Então, se você soltar um primata em qualquer lugar e ele encontrar um bando que era rival, vai matar ele. Então, é Putz, sacanagem. super complicado. Super. Agora você tem uma parceria, não chega a ser uma parceria, mas a gente do Paulo, do ACN, né? Eu dou assistência para os animais dele, né? É uma pessoa muito bacana para a gente entrevistar, Sérgio, porque ele tem um santuário, vamos chamar assim, né? Um santuário de pássaros. O Sim, que ele recebe de tucano é algo assim impressionante, né, doutor? É sim. choque, porque passava ali, não tem, de repente tem alguma coisa, ele se choca, ou é fiação, que ele de repente toma um choque mesmo e cai, Sim. queimada, e a doutora que vai lá acudir todos esses animais que É, ele tem. É a algo gente acaba impressionante. cuidando. Hoje chegou uma arara sem bico lá para mim também. Dele. Meu Deus. Aí, no Nossa. caso, com o Paulo, você vai até lá e faz esse bico em loco lá? Não, na verdade, eu prefiro fazer na minha clínica, onde eu tenho todos os equipamentos, né? É Eu feito já fiz. algum, é feito algum trabalho de, como se diz, Molde? de mapeamento? O projeto, como que é realizado o projeto disso? Vamos lá. Então, na verdade, eu acho que eu já falei, comecei a falar. Eu faço todo o preparo do que sobrou do bico. Com uma fresa rotativa, eu deixo ele bem rugoso, né? Para ele dar mais segurança para a resina. Aí eu preparo, depende da fratura, mas eu preparo com pinos de titânio, placa, parafusos e tela de titânio. E preparo essa parte toda e depois venho com a resina, com ela molinha, moldo, espero ela fazer a cura e faço acabo fazendo a parte anatômica, né, com uma outra fresa, onde eu vou tirando e deixando ela exatamente como é um bico. Nossa, deve dar um trabalho, hein? Não fica por menos de 3 horas qualquer pedacinho de bico, né? Nossa. Você precisa ver o tucano, né, doutora, que você fez também, a prótese de bico dele. Sérgio, é a cor dela, ainda pinta, faz a cor Não direitinho. Mas faço ideia. a cor é que há pouco tempo a gente conseguiu os corantes próprios, né? Então hoje a gente consegue dar uma cor que nem o da gansa, que ficou laranja, né? Fica bem legal, fica bem parecido com o bico. Para não ficar muito diferente, se ele voltar para o bando dele, ele conseguir ser aceito com maior facilidade, correto? Não é bem assim, porque todo animal, outra coisa bacana de se falar aqui, né? Todo animal que recebe qualquer tipo de implante metálico, ele não pode voltar para a natureza. Ah, Ele pode perder esse bico lá? É uma das possibilidades, mas hoje não é o que me preocupa. Tá. O que nos preocupa é uma possível predação. Então, o predador vai morrer com esse corpo estranho. Porque ele vai comer, tá. entendeu? Nossa, Então, eu não sabia disso. então Gente, Tem mais a gente vai essa. pôr em risco um possível predador. A gente não pode fazer isso. Tem mais essa. Salva uma vida, mas não pode colocar ele de volta na natureza, que ele pode levar à morte outro, o predador. Sim, em contrapartida, é um outro assunto muito legal. Eu já tive um problema grave com um grupo americano,
que começou a me chamar de antiética por fazer as próteses em animais silvestres. Aí, de repente, eu já estava quase saindo do grupo, já faz um tempinho. E eu coloquei para eles a minha visão. Hoje nós somos grandes amigos, né? Já basta falar que deu certo. Mas qual que é a minha visão? Que não é só minha, mas animal que recebe um implante metálico, seja prótese, seja placa, para uma fratura, parafuso, que não pode voltar para a natureza, é um animal rígido, reprodutivamente falando. Ele é perfeito. Então, onde ele estiver, em santuários, em zoológicos, mesmo na casa de tutores que têm animais legalizados e que têm algum problema, essa ave, esse mamífero, é um banco genético vivo. Verdade, pô. Parar para pensar por esse lado. É verdade, é Nós verdade. suponhamos que daqui a um tempo, como caminha a nossa humanidade, né, terrivelmente, daqui a um tempo, um desses animais começa a entrar em extinção, todos os animais com implantes, com próteses, que estão resguardados, são uma fonte fantástica para reavivar essa espécie que está em extinção ou começando a extinção. Doutora, isso fechou o nosso assunto com o grupo americano. Hoje nós somos grandes amigos. Ai, que legal. Agora, bom, eu acho que depois que você começou a fazer esse tipo de prótese, você acabou estudando, se aperfeiçoando, usando outros tipos de materiais, experimentando muita coisa, né? E qual assim, o caso que você pegou e que você chegou e falou assim, não, ufa, esse tá perfeito. Porque, doutora, eu fico impressionada. Desde o começo que eu tô te acompanhando, ó, já faz tempo que eu fiz a live com você, faz mais de 2, 3 anos. Sim. É impressionante que você está se aperfeiçoando, porque você vê aquele passarinho com aquele bico, você está uma perfeita escultora e realista. É verdade. O maior desafio, e que eu fiquei muito feliz com o resultado, foi essa ave que está há 4 anos com a prótese, né? É aquela que perdeu tudo, ela perdeu tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Né? Aquela então, que estava nadando, você mostrou para mim ou não? Aquele lá é prótese de membro. Membro também, né? É o melancia. Essa foi legal porque ela me mandou a atualização dele ontem. Eu fiquei muito feliz. Faz 1 ano que a gente fez essa prótese dupla de perto. Depois nós vamos falar dele. Mas o desafio maior foi uma maritaca que foi encontrada por um sitiante numa goiabeira. E ela não saía dessa goiabeira. Aí ele foi ver por quê. Ela esperava a goiaba apodrecer para lamber. Porque ela não tinha os dois... Ela era reta, só tinha linguinha para fora, não tinha bico. Judiação. Se alguém tiver curiosidade, é só ir lá no meu Instagram que vai encontrar. Doutora, uma perguntinha. Tanto conhecimento nessa área, tudo mais. A senhora dá curso? A senhora dá aula em alguma faculdade? Não, aula não, mas a gente profere cursos sobre próteses. Já fizemos alguns no Brasil. Tanto conhecimento tem que ser passado para frente para poder ajudar. Acredito eu que no Brasil inteiro deve ter muitos animais necessitando desse tipo de tratamento. E uma coisa bacana que tem acontecido, foi bom que você me deu essa deixa, são as parcerias com clínicas, né? Hoje eu tenho algumas, a principal para mim é de São Paulo, que eu acabo atendendo uma vez por mês em Alphaville. Então, tudo que eu posso passar, se eu tenho alguma coisa a mais, eu passo, né, para os veterinários que estão comigo lá. Então, eu faço atendimentos 2 dias no mês. A gente faz uma propaganda antes. O pessoal pede o atendimento, agenda. Então, é um momento que a gente consegue trocar conhecimento com as clínicas. E está surgindo muitas clínicas de outros estados pedindo esse tipo de parceria. É bacana isso. É para difundir. É show porque eu penso o seguinte, tá? Eu sou mestre em neurolinguística e tudo mais, então a partir do momento que você passa adiante aquilo que você conhece, com certeza, com aquele que você está dividindo, ele vai ter uma outra forma de ver determinada situação que pode vir até a desenvolver algo mais fácil de se fazer e algo até um pouco mais duradouro e simplesmente como gratidão pegar e chegar para você, doutora, ou para a senhora, desculpa, não sei como, falar, aconteceu um caso assim, 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 então eu resolvi assim, assim, assim. E você vai chegar e falar, porra, maravilhoso, como que eu não pensei nisso? Legal, obrigado. Por quê? Porque
você passou conhecimento adiante, essa pessoa foi grata, ele devolveu mais conhecimento. Na verdade, eu sou totalmente a favor de passar para frente tudo que a gente consegue. Nunca consegui sozinha, então alguém foi bacana comigo de me ajudar, então eu estou aqui para ajudar quem quiser conhecimento. Eu não tenho carta na manga, não tem nada disso. Eu acho que o que a gente sabe, se for para melhorar a vida dos animais, a gente tem que dar para mais pessoas difundirem isso. Essa é a minha visão. Muito Doutora, legal. uma pergunta que não quer calar, né? Como é que você leva todo esse conhecimento para as pessoas e como é que você trabalha? Você tem ajuda, de repente, de algum órgão ou sai tudo assim? Polícia Ambiental chega lá, traz a ave, você faz, acontece. Como é que é isso? Porque não deve ser barato, né? Tem o seu honorário, que a gente sabe que também não é brincadeira a gente ficar 3 horas em cima de um animal, ou até mais, às vezes, dependendo do tamanho. Como é que funciona isso para você, doutora? É assim, ó, na verdade, tudo começou com puro voluntariado, né? Eu ficava chateada da Polícia Ambiental, isso há 10 anos atrás, né? Chegar para mim e falar assim, ó, trouxe aqui para acabar o sofrimento desse animal, faz a eutanásia. Puxa, aquilo acabava comigo, né? Eu acho que é porque eu sempre falo, né, que antes de ser veterinário eu gosto de bicho, depois eu sou veterinário. Então, primeiro vai meu coração, depois vem a veterinária. E aí eu falava, não posso fazer isso. A ave tá faltando um pedacinho do bico, tá morrendo de fome, eu ainda vou matar ela. Aí eu pedi para a Polícia Ambiental se eu poderia tentar colocar os meus conhecimentos de ortopedia em cães e gatos para tentar ajudar. Eles permitiram, foi assim que tudo começou. Então, o que é bacana nessa história? Não existe ajuda municipal, estadual, muito menos federal. Se tivesse, com certeza eu teria mais colegas empenhados nessa missão, né? Porque ninguém quer fazer isso gratuitamente. Falou bem, é uma missão. Só que quando você faz o bem volta, né? Então, por exemplo, hoje, já há algum tempo, a mídia tem me ajudado bastante, as redes sociais. Então, hoje eu recebo animais do Brasil inteiro, tutoriados, onde eu cobro pelo meu serviço. Então, hoje eu tô, vamos falar assim, tá voltando o que eu já gastei voluntariamente, mas eu continuo com o trabalho voluntário. Essas bugios que estão lá, curicaca, tudo da Polícia Ambiental que não tem ninguém para ajudar. Não tem recurso, né? A gente sabe que eu conheço o pessoal dos canis, isso aqui, a gente sabe que o recurso deles é muito baixo. Felizmente o Estado, o governo federal não ajuda em nada. Tem muitas vezes o soldado coloca do bolso dele para manter aquele animal. O que tem acontecido agora, esses dias, que eu estou muito feliz com isso, e quero deixar claro aqui que só a energia que todos que me seguem mandam para mim alimenta essa minha satisfação de fazer essa ajuda, mas queria deixar minha gratidão aqui para muitas pessoas que quiseram ajudar, quiseram apadrinhar ou amadrinhar um animal e ajudaram financeiramente. Eu estou aqui agradecendo publicamente. Doutora, você falou uma coisa legal. Nós temos aqui um parceiro meu da Vila Pet Store. Ele tem um projeto social pet que chama Apadrinhar um Animal de Rua. No caso, são pessoas em situação de vulnerabilidade e você apadrinha um animal que essa pessoa tem com R$ 150 por mês. Eu sou madrinha de uma, né? Tem uma cachorrinha lá que eu amadrinhei, né? E, por exemplo, se eu quiser esse bugio, apareceu, de repente eu falo, não, cara, eu não tenho cachorro, não tenho gato, não dá para ter aqui em casa, mas eu posso apadrinhar um animal da doutora Maria Ângela. Isso é possível? Sim. Aí você vai estar ajudando no tratamento dele, né? Quem quiser fazer isso. Olha lá, pessoal. Legal. Isso é perfeito. Eu acho isso muito bom. Agora, pessoal, para quem não sabe, a doutora tá famosa. É Caldeirão do Hulk, o Geraldo Luiz, a nossa live aqui na Canine. Então eu falo assim, gente, ela tá assim, ó, vamos, né? Eu fico tão feliz de ver você sempre lá respondendo com a maior paciência. Às vezes, todas as vezes, as pessoas perguntam as mesmas coisas e você com o maior amor aos animais respondendo, porque você realmente quer passar conhecimento. Sim. E aí, Sérgio, o que você acha? Eu acho fantástico, né? Como você falou, passar conhecimento é muito importante. Que nem Faustão, não é todo mundo. Eu mesmo não assisto Faustão. Tá? Que nem na live
aqui eu estou aprendendo um monte de coisa, estou conhecendo a doutora, que eu não sabia que existia esse tipo de trabalho, que é fantástico, maravilhoso, tá? Parabéns, eu acho assim, 10, se eu pudesse, eu faria a mesma coisa. Ah, infelizmente, eu treino meus bichos, eu dou minhas consultas uma vez ou outra, eu faço alguma coisa, certo? No sentido, quando eu vejo que a pessoa não tem condições, está desesperada, eu vou lá e, não, calma, vamos sentar e conversar e a gente faz alguma coisa, mas não dá para ajudar todo mundo, certo? Mas Legal. parabéns, é muito 10 mesmo. Só Tá? Tá de um parabéns. adendo. Só um É um adendo. adendo, fala o adendo. Você é adestrador, né? Isso. Deixa eu lembrar o ano, deve ser mais ou menos em 2000 e... Não, antes, em 1997, eu fiz um curso de adestramento no Rio com o Bruno Taus. Bruno Taus, nossa, ele tá vivo ainda? Não sei. Acredito eu que não, Bruno Taus, Mas eu nossa. fiquei na casa dele, lá em Jacarepaguá, né? E eu fiz um curso de adestramento sem castigo, que eu adoro também. Da Sociedade de Cães Pastores, o Bruno Taus, isso mesmo. Nossa, Só lembrei. Filipinho, bom, certo? Fala, Ana. Bom, eu queria perguntar uma coisa. Prótese de bico, parte de cima, tem a coisa inalatória, então lá o bichinho dorme e tal. E a parte de baixo? Porque a melancia me deixou assim... Melancia. É o menino? É o menino. O melancia me deixou assim impressionada. Sérgio, ele não tem... É o papagaio? Ele, né? Não, é o papagaio? Maritaca. Maritaca, Ele não isso. tem as duas perninhas. Não tem as duas perninhas. E hoje ele está com duas próteses que a doutora fez e estava tomando banho na aguinha dele, na banheirinha dele, e depois ainda fala com a dona. Eu vi. Ele está levando uma Achei vida fantástico. normal. Como é que é isso, doutora? Esse tipo de prótese. Você bola umas coisas que eu não sei. Eu falo, gente, acho que ela não dorme. Não, na verdade, não sou eu que bolo, não. As próteses, elas têm a parte, vamos falar assim, veterinária, técnica veterinária já pronta, né? A gente aprende, né? Uhum. Mas tem que seguir todo um ritual médico. Então, as próteses são de titânio, é um pino intramedular, né? Que entra dentro da medula óssea, do osso. Então, para a gente saber a espessura desse pino, tem que ter um raio-x com marcador, é tudo bem meticuloso. Ainda mais numa ave que é bem pequenininho, o pino tem que ser justo. Ele não pode ser nem um pouquinho mais largo, nem um pouquinho mais estreito. Mas se ele for estreito, ele cai. Se ele for largo, ele estoura o osso. Então, ele tem que entrar justíssimo. Por isso que o raio-x é tão importante. E o caso do melancia foi um caso bacana, que a Clara, de Americana, ela estava estagiando no zoológico de Americana quando alguém foi entregar essa maritaca que tinha encontrado em algum lugar. Ninguém sabe como ela perdeu as pernas. E ela entregou no zoológico, o zoológico recebeu, e a Clara estava estagiando lá. Aí a Clara recebeu a notícia de que o zoológico ia fazer a eutanásia. Porque não tem o que fazer com uma ave dessa, né? Aí ela falou, não, você podia deixar pelo menos como fiel depositário para ela. E deixaram, né? Fizeram um documento de fiel depositário. A Clara nos encontrou, acho que por causa da rede social, e trouxe até mim aqui, até Barretos, pagou o procedimento, foi muito bacana, e nós fizemos essa prótese dupla. Foi até um caso bem interessante da gente citar aqui, porque sempre há a possibilidade de rejeição das próteses, até na gente, né? Ou de infecção. E 15 dias depois, que ela já estava em Americana, com melancia, a Clara me liga, Mariângela, olha, tem uma bolinha em tal lugar, muito vermelha e tal. Eu falei, é um abscesso, é uma infecção local. Se você não puder trazer para mim, tá longe, né? Leva num veterinário para fazer a drenagem desse abscesso. Só isso. Aí a Clara foi num veterinário lá, o veterinário queria eutanasiar na hora. Nossa. Não, isso aqui não tem jeito. Não tem jeito. Prótese não funciona e já deu infecção, pode matar. Aí ela me ligou, falou, doutora, o que eu faço? Ele não mata, não. Traz ele para mim. Então, assim, a prova viva de que a gente tem que tentar. Naquela época, um ano atrás, ele já escapou de morrer do zoológico, escapou de morrer na mão do veterinário que queria fazer eutanásia. E aí, ó, ela me mandou ontem. Eu fiquei super feliz de ver ele desse jeito. Foi muito legal, né? Doutor, que outro tipo de animal silvestre a senhora já colocou prótese? Um veado Além de campeiro. aves?
o veado campeiro, que perdeu a parte da frente. Tudo isso tem foto lá no meu Instagram. Silvestre, siriemas, algumas já, né? Os tucanos, urubu, já fiz prótese de perna e urubu. Em Curicaca também. Jabuti, eu tive que fazer rodinha, porque ele quebrou a coluna, então não andava com a parte de trás, aí a gente fez uma rodinha, então ele caminha normal. Para quem Foi legal. não sabe, a doutora recuperou um casco de tartaruga, não foi? De jabuti. De jabuti, não foi? Alguns. Acho que... Tartaruga, eu vi. Mas pro leigo é tudo a mesma coisa. Entendeu? Mas é impressionante, gente, porque tava bem... Não sei se você falou, parece que foi um cachorro que comeu o último que eu essa vi. é uma delas, é uma pequenininha. É uma delas. Então, tava um buracão. Ela, né? Tava um buraco enorme. E, de repente, no dia seguinte, aparece todo bonitinho, o casco tampado, bem recuperado, ele andando, comendo, tranquilo. Então, a doutora dá uma coisa que todos nós, quem tem os animais, os pets, no caso, os domésticos, pedem sempre isso tem a consciência de pedir isso para um veterinário. Qualidade de vida, quando eles estão doentes, etc. O bem-estar e a qualidade de vida. Agora, a doutora faz uma coisa assim impressionante com os animais silvestres. São difíceis, não estão domesticados. E, de repente, ela traz uma qualidade de vida melhor para esse que perdeu algum membro. Teve alguma rejeição grande ou não? Teve algum que teve rejeição nesse caso? Você falou vários. Já aconteceu em gato, né? Porque eu faço também em cães e gatos. É aquele que não andava. Em gato nós tivemos uma rejeição assim que não conseguimos que ele ficasse. Uma que ele não queria prótese. É bom até falar isso aqui, já que você deu essa deixa. Nunca, por exemplo, você está com um problema, né? Uma pata de um animal, de um cão e de um gato. Vamos pular um pouquinho só para fazer esse parêntese. Tem muita gente que fala assim, ó, faz a amputação, depois de uns 2, 3 meses põe a prótese. Não. Se puder fazer a amputação, já pôr a prótese no mesmo momento, por quê? O cão e o gato é um quadrúpede, então ele se adapta a andar de 3 patas perfeitamente. Muito fácil. Só que, com o tempo, ele envelhece, ele engorda, aí ele começa a judiar do membro colateral bom. Então, é importante que tenha essa prótese, né? E outra coisa também é pedir para os veterinários não fazerem amputações altas, que é o que a gente aprende na faculdade. Então, o problema está aqui, amputa aqui, né? Isso é o que a gente aprende, porque senão ele bate o coto no chão. Só que hoje tem prótese. E quando amputa aqui, fica muito difícil colocar uma prótese. Então, pedir para os meus colegas aí começar a fazer amputações mais baixas, lógico, com a autorização do tutor, e encaminhar para alguém que faça prótese, porque vai dar uma qualidade de vida melhor para esse animal. Eu tenho visto na internet alguns casos de cães por causa de câncer, né, no osso. Sim. Realmente eles amputam aqui em cima. Aí eu não sei se isso... E ele continua andando, a pessoa não procura uma prótese, nem pôr alguma coisa, nada. Ele continua indo na escola, continua fazendo tudo aquilo que fazia antes. E eu acho assim um pouco forçado, porque você percebe que quando você machuca um pé, de repente o outro, ele começa a ser forçado, porque você não pode pisar muito. Então eu imagino ele andando sem um membro, né, doutora? No caso, perguntar uma bobagem, é curiosidade mesmo. Um animal que amputa o braço todo, a patinha inteira, ele tem condição de pôr uma prótese, doutora? Não, né? Seria só uma órtese de apoio. Órtese de apoio. Uma órtese de apoio. A gente já fez algumas. A gente faz um colete, né? Um colete mesmo. E sai a prótese daqui de cima, mas ela serve mais como apoio. Ela é só para ele livrar o membro colateral bom, né? Para ele não ficar todo... Se colocasse uma roupinha que tivesse um apoio. Mas ela é toda reforçada, senão não aguenta, né? Ela vai pegar muito peso. Porque depois que ele aprende, ele joga todo o peso nela. Então, para uns a gente usa rodinha na ponta e para outros uma pinça, tipo uma mola, né? Uma molinha. Para ele poder dar um galeiozinho, né? Mas é muito legal. Dá para fazer, mas nada melhor do que fazer uma prótese em radinho. Né? Muito melhor. No osso, tudo certinho, implantado mesmo. Sim. Doutora, você trabalha com impressão 3D ou não? Isso te ajuda? Porque hoje em dia eu vejo muita coisa
na parte ortopédica para animais, cadeirinhas de roda, tem até um parceiro meu que é da Pineal 3D, ele é de Curitiba, você conhece, né? Todo ano ele vem para cá, a gente conversa, ele mostra a evolução de tudo aquilo quando ele começou. Eu fico impressionada porque a cadeira realmente é bem anatômica, ajuda. Agora, uma prótese ou uma órtese que você de repente coloque nesse animal, você usa a impressora 3D ou não? Então, lembra que eu te falei? Para bico não dá certo, né? Não dá certo, né? Realmente não dá. Mas a impressora, a tecnologia 3D é fantástica, né? Tem muita coisa para a gente fazer. E dá para fazer as exopróteses, né? Que é a parte externa da prótese. Mesmo a prótese que a gente coloca no osso, você tem o pezinho, né? Então, aí entra a impressora 3D. Só lembrando uma coisa muito importante, cabe mais para as aves, mas tem que tomar um certo cuidado para os mamíferos também. Muita gente me cobra o seguinte, pô, por que você colocou só uma borrachinha? Por que você não fez o formato da patinha da ave, bonitinho, né? Que dá para fazer. Só tem um problema, olha. Se você fizer isso, quanto maior a aresta, quanto mais arestas, mais essa ave vai se enroscar. E ela não sente que ela tem prótese. Aí ela vai acabar arrebentando mais ainda aquele membro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Prótese bonita não é prótese funcional. Cuidado. Eu ia perguntar, você chegou a ver o melancia ou não, né, Sérgio? Cheguei, Deu uma olhadinha? cheguei hoje, eu vi o post hoje. Achei muito legal. É leve. É isso que eu ia perguntar. É uma coisa leve para ele poder se locomover de uma forma tranquila, como ele tinha a patinha dele, normal? O titânio é um material fantástico, né? Fala um pouquinho sobre esse material para o pessoal entender. Tem uma fã sua aqui, ó, a Sandra ILM. Ela só bate palma. É minha cliente. Ela é minha cliente, a Sandrinha. Ela só bate palma porque ela tá gostando. É a dona do Hot. Ah, é daquele? Isso. É o aluno preferido dele, é um Rottweiler. Coisa mais linda. É verdade. Então, o metal titânio é um metal utilizado na odontologia humana, né? Por ser o material mais biointegrável, vou falar assim, nos animais e em nós também, né? Também. Então, ele é biointegrável. Ele se integra ao osso, inclusive. Quando você põe uma placa de titânio numa fratura, se você esperar aí 6 meses, 8 meses, você acaba não conseguindo mais tirar, porque ela se integra no osso. É muito legal. E a gente vê isso direto, né? Então, a gente usa o titânio por causa disso. É um material leve, resistente, né? E biointegrável. O problema só que ainda é um pouco mais caro. Mas ele tem um baixo nível de rejeição também, né? Porque ele é biointegrável, né? Muito legal. Quer fazer Então, alguma foi legal pergunta? você dar essa dica das extremidades, que o pessoal já me falou muito, por causa do próprio melancia. Pô, por que você não fez uma patinha com 3 dedinhos e tal? Ele vai se enroscar. Ele vai enroscar, ele vai enganchar, isso mesmo. Ele não sente a prótese. Então, a hora que ele enroscar, ele vai tentar puxar, ele vai se matar. Entendeu? Eu mesmo observei, eu vi que era uma bolinha de borracha, eu falei assim, pô, por que não fez a pata? Não adianta, cada macaco no seu galho, não tem jeito, meu. Isso aí. Sabia, curiosidade. Quer falar alguma coisa, Sérgio? Eu ia falar que, às vezes, que eu estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa, né, alguém dá um palpite, eu olho para a cara da pessoa assim, eu falo assim, puta que eu pariu, eu sou obrigado a escutar um negócio desse. Eu faço ideia, doutora, que pô, a hora que ela falou, eu falei assim, não, realmente, é muito mais fácil de enganchar em alguma coisa, né, que o animal acabar se machucando, até mesmo arrancando a prótese. Porque ele não sente, né? Então enroscou. Ele não vem, ele vai fazer de tudo para sair. E o resultado? Ele estava andando perfeitamente ali, normal. Ele estava andando normal, numa boa. Ele se adaptou. Ele entrou dentro da bacia. É o que eu ia falar. Na realidade, o animal não se enxerga com algum problema de saúde ou problema físico. Eu vejo pelo EMP, Encontro Nacional de Pets Especiais. Olha, gente, é uma lição de vida. Você sai de lá falando assim, eu sou uma porcaria. De repente, eu quebrei a unha, ou quebrei um dedo, tô sem um dedo, tô sem uma mão. Eu tô chorando a vida inteira. Eles não andam, né? Eles têm problema de não andar, mas eles estão com a cadeirinha de roda deles, escorrendo aquele cachorródromo pra caramba. Então, uma lição de vida, é uma lição de vida. Todos eles...
as pessoas que eu entrevistei falam, eles não enxergam essa diferença. Não, eles Então, a se doutora adaptam faz uma muito coisa facilmente. que, na realidade, eles não enxergam, que ele está com a patinha com o dedinho ou com aquele negocinho redondinho. Eu acho que, Para ele está ótimo. O que eu acho que isso interessa aí tem muito é a eles estarem ver. vivos. Não sei se deu tempo de vocês verem, acho que eu postei ontem falando sobre a dor. Não sei se vocês viram. Mas tem muito a ver com o que eu postei ontem. Qual que é o grande lance? A nossa dor, a dor que é o que o ser humano sente, para mim, existem números aí, mas eu não sei, mas para mim, ela é 60% psicológica e 40% real, praticamente em todos os casos. No cão, é diferente. Ele não tem esse psique, essa parte psicológica. Então, por exemplo, eu até tenho um exemplo nessa uma historinha que eu contei no meu post. Dá tempo de eu falar aqui? Nós temos tempo? Nossa, doutora, aqui a senhora fala o tempo que a senhora quer. Aqui não tem essa. Se o pessoal do Instagram falar alguma coisa, vai ter que acertar as contas comigo. Pode falar, doutora. Pois é, eu contei uma história que fala muito bem sobre essa aceitação dos animais. Meu filho com 3, 4 anos, hoje tem 19, mas quando ele tinha 3, 4 aninhos, a babá colocou ele no chuveiro para tomar banho e saiu, deixou ele brincando no chuveiro, em pezinho, e saiu para buscar toalha, alguma coisa. Quando ela voltou, olhou para ele e viu uma coisa vermelha na canela dele, como se fosse sangue. Ela desesperou. Vitor, você machucou a perninha e tal. Ele estava tranquilo, brincando. A hora que ele olhou para baixo, que ele viu o vermelho, começou a chorar. Ela largou. Tá doendo, tá doendo. Ele estava bem. Só que nesse meio tempo, ele estava no chuveiro, a água bateu e tirou. Era um plástico. Um plástico. Ele estava brincando e colou. Um olhou para a cara do outro e começou a rir. Isso é verídico. Isso não é brincadeira. Mas isso explica perfeitamente o que é o nosso psicológico. Você bate o olho, você sente dor, mesmo sem sentir. E o cão, ele não tem o psicológico nessa parte. Ele sente dor e nós respeitamos muito. Sempre com analgesia, sempre. A gente tem que respeitar esse conforto dele. Mas não da forma que nós enxergamos a dor. É bacana isso. Explorar isso é muito interessante. Muita gente me pergunta, eu queria castrar minha gatinha, ela tá parida, tá dando mamar. Posso castrar? Pode. Ah, mas o gatinho vai mexer no corte. Não tem essa. Uma, que o corte está na linha alba, então as mamas, elas fecham o corte fica aqui no meio, né? E outra, que ela não tem essa percepção psicológica que nós temos. A gente sai de uma cirurgia, você vai andando devagarinho, sem precisar. Mas a gente tem essa psicologia, né? A gente precisa disso. Os animais não. Por isso que eles aceitam bem os seus problemas, né? É legal. O ser humano, eu já falo que o ser humano já acorda com problema, né? Seja ele e desse tamanho, ele já faz isso. Então é complicado. Por isso que o ser humano precisa de psicólogo, psiquiatra, psique não sei o quê. O animal não, ele não vê o problema. O problema pula. Ele falou, não Para ele existe. não é problema, para ele não é problema. É problema pro dono do cachorro, pro Exato. tutor. Ele vai lamentar do animal não ter uma pata, ou de repente perder o bico. Mas a doutora está lá, faz esse bico, e de repente o animal continua com a vida normal que ele levava. Ou o dono que vai ficar falando a vida inteira, olha, ele perdeu o bico, olha, tá vendo? Esqueça isso. Mas ele mesmo Tanto é que nem lembra disso, né? É legal. quando eu vou dar uma consulta comportamental e tudo mais, o pessoal fala, você não vai me encostar no cachorro? Eu falei, não, preciso conversar com você. O problema está aqui. Vamos conversar, vamos aplicar a anamnese para saber realmente, certo, o que gerou o problema e tudo mais. Aí você chega, putz, você tem que mudar isso e aquilo e tal. E a pessoa, mas e o cachorro? Não, você mudando isso, você fazendo isso e aquilo e tudo mais, o cachorro vai mudar. Certo? Ele vai se adaptar a essa nova condição e vai, vida que segue. É isso aí. É um negócio fantástico. Olha aqui, O animal o terapeuta está falando uma coisa legal, que a homeopatia funciona muito melhor no animal também por conta disso. Quer dizer, você dá aquelas doses homeopáticas, né, no dia, o animal vai respondendo aquele remédio, mesmo sendo natural, como a gente fala. Eu adoro homeopatia, para quem não sabe. Adoro. E meu pai era médico alopata, que ele não saiba lá em cima, mas vale muito a pena. Eu
que nem eu não tenho nada contra a homeopatia, tá? Vou falar só o seguinte, mas não adianta nada você dar um remédio, um homeopata para o cachorro ou para o gato e tudo mais, e simplesmente não eliminar o que está gerando problema. Porque o remédio homeopata, assim como o alopata, ele vai agir, certo, naquele ponto, mas que se você não eliminar o problema, a causa do problema é esse, e nós estamos dando esse remédio homeopata ou esse remédio alopata para simplesmente te abrir uma porta para você tratar o problema. É isso que acontece. Não tenho nada contra. Já vi homeopatia funcionar perfeitamente, mas que nem não adianta você continuar fazendo a coisa errada e socando remédio homeopata ou alopata no cachorro, que vai dar em nada. Vai continuar o problema, aí vai falar, não funciona. Não funciona por causa disso. Doutora, só uma pergunta. O seu curso funciona... Me mandaram hoje uma pergunta. A Ana pergunta para a doutora, acho que foi Valéria, uma coisa assim. Se você tem curso online, eu falei, gente, mas no caso de uma prótese, eu não sei se, de bico, por exemplo, não sei se isso funciona muito, né? Porque a pessoa tem que manusear, tem que ver, tem que... Não sei, eu acho que é meio complicado. A gente tem os gerenciadores de curso, né? Que nos procuram para pegar o nosso curso, para a carta de cursos deles, né? Uhum. E todos querem fazer meu curso online, mas eu não permito. Eu vou falar por quê. Tem que ser no tato, sabe? Ainda mais que é uma prótese moldada em loco. Por mais que eu faça aqui, você veja aí, você não tá pegando. Então, assim, eu sou retrógrada, talvez, né? Mas eu prefiro que seja presencial. Eu também. Existe o teórico que dá para se passar via online, mas que nem a hora que chegar no prático não tem jeito. Você tem que estar presente ali para pegar a mão na massa e falar, olha, observa isso, observa aquilo, tudo mais. Se a pessoa não estiver presente, esquece. E tem que fazer mais que uma, né? No meu curso eu gosto que todos façam mais que uma, porque se ele errar numa, ele vai tirar o erro na segunda e assim vai. A minha curva de aprendizado foi assim. Eu fui errando e consertando, errando até a coisa ir. Então, eu não comecei maravilhosamente também, né? Mas é mão na massa. Eu prefiro o curso. Tem uma coisa, prática é outra, né? Sim. Posso falar um pouquinho do curso rapidinho? Não atrapalha você? Claro, doutora. Tá fazendo charme logo com quem? Comigo, pô? Para, meu! Vamos lá. É porque muita gente está me perguntando e eu já vou usar esse canal maravilhoso aqui para falar para algumas pessoas, né? Então, quem quiser o curso de prótese de bico de membros, tem duração de 2 dias, muita prática, inclusive a teórica eu dou junto com a prática, o que me interessa é a prática, a pessoa sai fazendo as próteses, né? E eu vou lançar isso aqui agora, a cidade ou o estado que quiser formar um grupo de 15 a 20, né? Ou pessoas interessadas, ou estudantes, e também profissionais formados que se interessarem, a gente vai até a cidade, a gente vai conversar, vamos agendar certinho, e a gente vai até essa cidade para proferir esse curso, para ministrar esse curso. E a pessoa que me passar a turma montada ganha 50% de desconto na inscrição. Então é legal. Quem quiser, fica à vontade. Tá? Doutora, esse curso precisa ser ministrado só em consultório veterinário ou ligado à medicina ou não? Pode ser um local qualquer, assim, que tenha um espaço grande que você possa receber seus alunos? Como é que fica? Não precisa ser, não tem necessidade de ser nada ligado à medicina. Geralmente, nas cidades, as faculdades emprestam uma sala, né? Mas se tiver outro local, eu já dei cursos em outros locais, sem problema nenhum. Sérgio Moro, eu tenho uma vontade, eu não sei nada disso, mas eu tenho uma vontade de ver a doutora fazer isso. Vamos fazer um curso com ela? Vamos arranjar uma sala para a doutora. Não somos da área veterinária, não podemos. Nós já fizemos. Não, mas é que acho bom a gente organizar, né? Vocês querem Organizar, sim. Aí eu fico lá só olhando, aí eu aproveito e dou uma olhadinha. Eu fiz um aí em São Paulo. Já? Se quiser organizar, vamos embora. Não, isso é fácil. Temos vários contatos com veterinários, o pessoal se interessa muito nisso. Sim. Né? Vamos. E está aqui pertinho, Ribeirão Preto, né? É Ribeirão Preto? Não, eu estou em Barretos. Mas é perto. Barretos? É perto. Também é pertinho. Tudo é pertinho. Sim. Tem carro, tem avião. Eu estou aí, né? Batendo aí em Alphaville.
Então, tá Doutora, vendo? vamos embora, Sérgio? Vamos arranjar um lugar aí, a gente ministra Vamos, dá vamos. organiza para ela e a gente acaba conhecendo a doutora. Eu tenho assim, eu sou fã de carteirinha. Ela está lá postando, eu estou lá. E eu gosto muito do seu trabalho, porque a gente percebe que não é só por dinheiro, né? Que hoje em dia as pessoas elas acabam trabalhando naquilo que gosta, mas exagerando a parte de dinheiro, porque a gente sabe que tem os altos e baixos. A vida da gente não é um Sim. constante, não é só isso, e também não é só descer. Mas, doutora, é impressionante quando você posta, ou você está com algum animal que veio, você, por exemplo, castra, a pessoa retorna com aquele animal, ou de repente dá uma amputação, você precisa amputar, e a pessoa volta com aquele animal. Olha, ele veio me visitar, ele está aqui. É, Então, isso você passa para a gente uma confiança no seu trabalho e um respeito aos animais. Isso você está de parabéns, mas é muito bom ver isso. obrigado. Verdade. Doutora, uma pergunta. Se, por exemplo, eu tenho um animal que precisou fazer esse bico e eu não tenho possibilidade. Vamos falar em valores por alto, não por causa do seu trabalho nem nada, mas quanto sai, por exemplo, uma prótese de um bico? Né? Um papagaio, por exemplo. A pessoa tem esse papagaio, um pode pagar e o outro não. Só para a gente ter uma ideia. Porque o material deve ser caro. Lembrando do titânio, principalmente, que é o que mais encarece aí, né? Mas, por exemplo, um bico, uma rinoteca, né? Que é rinoteca, parte de cima, e gnatoteca, parte de baixo. Parte de baixo. Então, uma rinoteca hoje está saindo por uns 3 mil, mais ou menos. Certo. Ai, gente, vai valer a pena. Pelo menos o bicho volta a comer, porque o pessoal tem a impressão de que ele precisa da patinha, como o melancia, para pegar e para abrir e de repente para ajudar. Não, ele precisa do bico, porque o bico é que descasca e etc. No Já tive. psitacíleo, sim. Não é? No psitacíleo, Então, eu sim. acho assim que vale a pena. Ó, tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta. Minha mames adotou um São Bernardo sem um membro anterior direito. Infelizmente, não deu tempo de fazer a prótese e ele faleceu antes por problemas cardíacos com 1 ano e meio. Isso pode acontecer? Você tem um tempo certo para fazer essa prótese no animal? Não, o ideal é que seja imediato, né? A amputação, como eu já expliquei. Mas essa Uhum. morte deve ter tido nada a ver com a não prótese, né? Com a não colocação da prótese. Eu acho, né? Entendeu, né? Sim, varia do caso. Mas o ideal é que seja imediato. Porque aí o animal não perde a função do membro, ele vai usar a prótese, ele vai se adaptar muito mais rápido. Mas dá também, já fiz próteses de animais amputados há 1 ano. Só que dá mais trabalho para fazer a adaptação, mas é possível. Perguntinha, doutora, você faz algum tipo de implante dentário? Que é Sim, uma prótese. nós temos feito. A gente já tem algumas próteses de mandíbula. Uau! Que eu tenho, Fizemos em cães e gatos. eu E com tenho um amigo que ele tem um malinois, deu problema no canino dele, ele colocou um de titânio, ficou bonito, nossa. dente Nossa, ficou assim, tranquilo, né? o cachorro dá aquele sorrisinho assim, certo? Aquele dente, você olha assim, você fala, meu pai do céu, ele fala assim, pô, tô doido pra fazer no outro. Dente Fica os 2 caninos de titânio, mas assim, meu, ficou muito bonito. Não, dente é mais tranquilo fazer. É um trabalho maravilhoso. Eu amo odontologia. A odontologia tem muita coisa que a gente pode usar na veterinária, né? Eu adoro. Se eu pudesse, eu fazia até odonto, que eu gosto, além, né, de ser veterinário. Mas eu já fiz a prótese da mandíbula mesmo. Então, muitas vezes tem que tirar uma parte inteira, né? A gente fala uma hemimandibulectomia, tira essa parte toda. Então, ele fica... Aqui não tem nada, né? Então, o que a gente faz? Coloca uma prótese, né? E tem dado certo, tá ficando muito bacana. Dado qualidade de vida. A gente tem aí no meu Instagram um gato que nós fizemos, ele comendo, tranquilo, com a prótese. É muito legal. Nossa, que fantástico, maravilha. Tá vendo? Que nem, pô, eu tava aqui, pergunto, não pergunto, porque faz assim, putz, o pessoal vai falar que não, tem que ser um veterinário odontológico, né? Mas que nem. Muito legal. Eu tenho muitos amigos odontos, né? Então eu acabei pegando esse barco aí, estudando sobre materiais, e quando eu não sei, eles me ajudam,
né? Então, é bacana. A odontologia é vasta, é É fantástico. Tem legal muito isso, né? material. A gente vê que a pessoa ela vai desbravando, ela vai inovando, vai correndo atrás de coisas novas, vai Sim. fazendo, vai explorando. Muito, muito bonito isso. Parabéns, doutora. Show Mas de bola tem que mesmo. ter, né? Senão você fica Falar uma parado, né? bobagem. Vou perguntar uma bobagem. A asa, como é que fica? Se de repente quebra a asa, porque eu lembro que você tirou uma chapa, mas a asa estava quebrada e você consertou, no caso, eu não sei se foi prótese naquela asa, eu não lembro nem qual era o pássaro, mas como é que fica isso? Porque é muito delicado, né? Não, a asa, se houver fratura nos ossos Isso, longos, isso, a gente faz a normal. osteossíntese, né? Que é a cirurgia perfeita. Ela pode até voar depois, sem problema nenhum, porque Jura? a reconstituição, a calcificação daquela fratura. Agora, em asa, quando você tem rompimento de ligamentos ou fraturas articulares, aí já complica. Aí já vamos precisar da robótica, né? Para tentar fazer ele voar de novo. Ainda não é Já acessível. fez alguma? Não, robótica não. Robótica ainda não. Eu já querendo saber. Depende muito de valores, né? Aí já parte para casa dos 100 mil, aí já tá meio fora ainda, né? Pula essa parte. Mas as fraturas são completamente perfeitas, assim, viáveis, né? De fazer a consolidação óssea através de uma cirurgia, tranquilo. O pessoal está pedindo de novo onde que você vai fazer o próximo curso, onde que você vai ministrar o próximo curso. E pediram o seu Instagram, eu coloquei aqui, Maria Angela Veterinária 2, é Isso, isso? tem dois no final. Tenho dois, né? Porque você acabou perdendo o outro, né? É, Oh, logo que eu vi do misericórdia. Luciano Ninguém pode Huck, ver os outros hackearam, né? sossegados felizes. Não. Hackearam e pediam $1 para me devolver a conta. Eu não ia pagar para um bandido, né? Mas aí, depois de 3 meses, uma pessoa lá do Sul, que é uma pessoa excelente, depois, se alguém precisar, eu passo o nome dele. Ele que conseguiu minha conta de volta. Foi muito bom. Que bom, doutora. Sérgio? Oi. Tá perdido ali. Não, estou aqui E aí? dando uma olhadinha aqui. Estou dando uma Tem olhadinha aqui pergunta? no computador. O pessoal já Não, está sem falando, já pergunta. estou seguindo. Fala de Ótimo. novo do seu curso, Mas quem? doutora. Nós Onde que vamos, você é o próximo? doutora, nós vamos conversar e vamos marcar um curso aqui em São Paulo. Boa! Tá? Aí Eu vou o fazer pessoal a que está na live aí, e ó, breve, não muito distante. Vamos ver se a gente consegue programar alguma coisa, que nós estamos em fevereiro, março, final de abril, começo de maio. Aí, então já Pro respondeu pessoal. a pergunta, né? Vamos falar assim, a minha gerência de curso que toma conta dessa parte de datas, de agenda. Então, eu não tenho aqui, mas Passa já para vou... mim depois, se tem alguém que ministra isso para você, você passa o contato e eu passo para o Sérgio. Porque a gente tá. Você falou em Alphaville, né? Eu falei, cara, eu estava aqui pensando, falei, caramba, quando ela fizer isso, eu vou lá de surpresa só para conhecê-la, né? Mas eu acho que se tiver essa possibilidade, a Canine ela está aberta a outras. Trazer outros tipos de profissionais, não só por causa da coleira, do adestramento. Eu acho que isso é muito válido. E a doutora está convidada sim. A gente está com uma parceria boa aqui, eu e o Sérgio. Estamos indo bem, né, Sérgio? Graças a Deus. Graças a Graças Bacana. a Deus. O desafio dos cursos é ter os interessados. Se tem os interessados, a gente bota para quebrar. Vamos. São O Paulo, meu marido capital, está aqui o pessoal perguntando é uma muito coisa interessante. aqui, ó. Ele está aqui do lado, mas está ó, só escutando. Ah. Fora do país, doutora, você já ministrou alguma coisa? Já foi para fora mostrar o seu conhecimento? Porque é muito, né, Rogério? Ele é fã também. Eu fico olhando, ele fica junto. Eu fui agora em outubro, eu fui fazer um bico em Orlando não, em Miami, mas eu não pude publicar, infelizmente, porque os veterinários brasileiros não têm autorização para fazer cirurgia lá. Ah, é? Então, eu tive que fazer na casa do dono, do tutor, né? Então, eu louca para publicar e não pude. Mas foi muito legal, muito bacana. Ai, que pena. Mas não deu nem para fazer aquele vídeo pirata para trazer aqui para o Brasil. Não podia nem ligar o celular, só para ter ideia, porque é grave. Eu poderia ir presa, uma série de burocracia. Não, Sérgio. A cara do meu marido.
É assim, não é que nem aqui, não. Aqui a gente dá um É, jeitinho, entra com Não, o celular debaixo do Estados Unidos o braço. negócio é mais sério. infelizmente. Mas a gente já está tentando uma saída, porque existem várias aves fora do Brasil, né? Na América do Sul também. E eu estou tentando uma saída, sim, com o consulado, porque, na Sim. verdade, a minha especialidade não dá para falar assim, olha, chama alguém, por exemplo, a pessoa está em Miami, chama alguém de Orlando que faz. Não tem. Então, como a minha é uma É isso que meu marido especialidade... acabou de perguntar. Ele falou, mas tem outros profissionais que fazem o que ela faz? Eu falei, Ah, tem. que Mas tem sim. Tem mais gente fazendo, sim. Então, mas, por exemplo, como são poucos, o que a gente está tentando com o consulado americano é que abra uma exceção, porque não dá para a pessoa falar assim, eu posso escolher esse ou esse profissional. Não tem, né? Então, se eles poderiam abrir uma exceção. E se abrir, a gente já tem vários bicos lá para fazer. Com bora certeza, lá. porque é de interesse deles, que pô, é algo novo que pô, eles não dominam, certo? Eles têm que conseguir de alguma maneira, tem que ir alguém de fora para ensinar. Sim, Então deve e haver uma ainda, forma de conseguir uma autorização. sim, e ainda eu abro, né, para qualquer profissional veterinário que quiser participar para aprender. Está aberto. Durante o Muito legal. procedimento. Show de Quantos bola. anos você faz isso, doutor? Você falou mais de 4? É isso? Não, eu tô aqui Mais há próximo? 10. Eu tô A aqui há 10. 10, né? Aqui em Tá. Barretos. Acho que é do segundo ano, uns 8 anos. Uns 8? Nesses 8 anos, o que que você aprendeu com os animais? Ah, Tudo, né? tudo. Ela vai chorar. Animal é tudo de bom. É bom. Tudo Animal de é a bom, coisa né? melhor do mundo, gente. Eu tô aqui com Muito. a minha. Animal é tudo de Gu- bom. Guguinha tá por aqui também. Daqui a pouco vem ele me cutucar. Ô pai, dá um biscoito. É bom demais, né? Acho que não tem nada. Vou falar assim, nossos filhos são maravilhosos, nossa família, mas os bichos são fantásticos, né? A gente aprende com eles o tempo todo. É muito gostoso. É mesmo. E Na muito Nossa, outra live curto. você falou um negócio que eu me emocionei. Quando você fez a live comigo, você falou assim, tudo por eles. E é mesmo. E é Então, mesmo, né, doutora? a razão da minha existência. Hoje eu sou totalmente focada no meu trabalho. A Muito gente bom. percebe. Quantas horas você trabalha semanal? Você fica ali, acho que você mora dentro do seu Não, consultório. o normal é das 8 às 18, né? Mas vira e mexe tem plantão. Aí eu estando na cidade, eu não consigo deixar de atender. Então a pessoa liga, eu vou para lá e faço, né? Mas normalmente das 8 às 18. Sérgio? é gostoso, meu. Eu dando as minhas aulas, eu dando as minhas consultas também, nossa, eu deliro. Quando eu dou consulta, normalmente é 1h30, tal, no máximo estourando, mas que nem, meu, a hora que você pega um caso legal e um dono que está interessado, é de 2 a 3 horas ali. Já acabou a consulta, eu falei, não, vamos continuar que o negócio está gostoso. É 10, é muito legal, que nem essa minha cliente, a Sandra. Ela é super empenhada no adestramento do Rottweiler dela. Ela já teve outros 4, 5 que eu treinei, tá? Mas nesse daqui em especial, ela está se entregando assim de uma maneira. Daqui a pouco estou dando o diploma de adestradora para ela, que ela já está se formando, porque ela se empenhou de tal forma e os resultados são tão positivos. Eu falei É assim, gostoso. é gostoso, né? Eu chego lá às 7h30, vou sair 9 horas. Tá? Sim. E Sendo era que a para ficar aula tem 1 hora duração só, de né? 30 minutos, tal, mas que nem, puta, vai, faz isso, faz aquilo, faz... E a gente pega, conversa, depois que terminou o treinamento, a gente conversa um pouco, coloca em dia o negócio, eu falo, pô, você fez isso, você fez aquilo, tal, que eu deixo as lições de casa e fico puxando as orelhas, né? É, Aí tem que ser, né? ela me manda vídeo, ó, consegui isso, consegui aquilo, é muito legal. É show. Sim, muito gostoso. É muito bom. Nada Amo como, ela. nada Doutora, como, deixa um ela aí, recado ó, para os seus amo ela aí, ó, seguidores. Sandra. Deixa um recado para os seus seguidores. Eu queria agradecer imensamente por você estar aqui com a gente. Eu Já sei que seu horário é sempre acabou? apertado. Já acabou? Infelizmente, né? Ó, Já, falta uma 3 live. minutinhos só. Nossa, foi rápido. Não foi? Passou. Nem vi Dá passar. um recado para o seu pessoal, né? Para todos aqueles que são seus fãs, que seguem o seu trabalho, que curtem tudo aquilo que você faz pelos animais. E o que eu posso desejar para você, cada vez mais sucesso, que Deus te ilumine sempre, para você continuar a ser essa pessoa que todos nós admiramos muito, viu? Muito obrigada.
Bom, eu quero agradecer vocês por terem lembrado de mim, né? Por ter me dado esse Com prazer de certeza. estar aqui com vocês. Pode me chamar outras vezes, que eu gosto de estar aqui com vocês. Legal. Tá bom? Legal. A todos que nos seguem, que eu sinto dentro do meu coração a energia que vocês mandam para mim. Então, eu vou chorar. Não, não passar isso, pelo amor de Deus. Eu já estou preparando aqui até o rock. Quem quer chorar aqui? Sigam, @Maria_Ângela_Veterinária 2, número 2 mesmo. Pessoal, ela é fantástica, vale a pena. É um ser humano ímpar. Não tem outro como ela. Valeu, obrigado. Obrigadão. Quero agradecer a doutora. Obrigado, doutora. Show de bola. Vamos fazer outras lives. Vamos fazer cursos aqui em São Paulo. Tá, tem muita gente interessada nisso. Eu vou conversar com a Aninha. A Aninha vai pegar o contato da sua secretária para que a gente possa ver uma data, agendar uma data para esse curso. Tá? Fazer a divulgação e mandar bala. Certo? Vamos jogar essa técnica para mais profissionais ajudarem mais bichos. É esse que é o meu intuito. Falou. Aninha, obrigado. Ó, achei algo para você aqui, ó. Vamos lá, vamos encerrar com Queen! E aí, galera! Show de bola! Valeu! Muito obrigado a todos que participaram, que assistiram a nossa live. Obrigado de coração, um beijo no coração de todos. E vamos ficar com Queen! E aí! Eu sou doido, não falta uns parafusos na cabeça, não tem jeito. Valeu, bom. Valeu, galera. Muito obrigada. Obrigada por você estar em todas as fitas aqui conosco. Vamos encerrar a live, galera. Obrigado, obrigado. Tchau. Show de bola.